vacinas para gripe, que boa parte delas tem timerosol na sua composição. Timerosol, para quem não sabe, a título de conhecimentos gerais, é um produto conservante, é um derivado orgânico, por assim dizer, é um composto orgânico que tem uma associação com mercúrio, mas ele é orgânico e que, de certa forma, traria uma certa proteção, uma conservação para as vacinas, tá bom? Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pela sua pergunta. Sobre a importância das vacinas, ninguém tem dúvida que elas realmente são importantes tanto para a proteção individual quanto para a proteção coletiva. O que a gente vai conversar um pouquinho hoje é sobre a sua segurança. O timerosal é um derivado do mercúrio e que ele é utilizado na preservação de algumas vacinas. Apesar da gente não ter nenhum tipo de estudo até hoje que comprove que realmente ele é prejudicial, o ideal é que a gente não corra riscos e consiga evitar o seu uso na maioria das vacinas, pelo menos. O mercúrio, a gente sabe que ele é neurologicamente tóxico e que, então, por isso, a gente acaba se preocupando que o timerosal, por ser um derivado do mercúrio, possa prejudicar principalmente o cérebro das crianças que ainda está em desenvolvimento. E por causa disso, já há alguns anos, tem sido sugerido que todas as vacinas que seja possível a retirada do timerosal, que isso seja feito justamente para a gente evitar que esse dano possa acontecer. O mercúrio é uma neurotoxina que pode entrar no nosso corpo pela respiração, pelos alimentos ou pelo contato com termômetros ou vacinas. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse metal e como eliminá-lo do nosso corpo. Vemos nessa imagem um neurônio saudável. Ele vai crescendo e formando novas conexões com neurônios que estão próximos. Então, a partir do momento que aprendemos algo novo, vamos fazendo novas conexões. É por isso que é muito importante a gente estudar, a gente navegar pela internet, conhecer outras coisas. Porém, vemos aqui que quando introduzimos o mercúrio no ambiente, o neurônio começa, na verdade, a diminuir de tamanho, a atrofiar, e ele pode, inclusive, morrer. Então, com isso, se aumenta o risco de demência. De fato, estudos mostram que o mercúrio possui vários efeitos negativos no nosso organismo. Ele aumenta a neurotoxicidade, a toxicidade em relação aos neurônios, a toxicidade no cérebro. E com isso aparecem sinais e sintomas como irritabilidade, hiperatividade, depressão também pode surgir, dificuldades de concentração, insônia, vertigens ou fadiga crônica. Além disso, outros órgãos também podem ser afetados, os rins podem sofrer lesões, podem surgir lesões também nas mucosas, como a mucosa da boca, pode aparecer gengivite, dores articulares e musculares, aparecem sintomas relacionados à fibromialgia, a visão pode ficar borrada e o mercúrio também é tóxico para a tireoide, para a próstata, para o cérebro e para outras células, aumentando inclusive o risco de câncer. Esse estudo aqui foi publicado em 2016 e mostrou que a administração de mercúrio intensifica os danos ao cérebro, gerando disfunções mitocondriais, gerando disfunções nas organelas que a gente tem dentro da célula que são responsáveis pela produção de energia, que são as mitocôndrias, aumentando o estresse oxidativo, inclusive a morte das células do cérebro. Esse outro estudo, que foi publicado em 2017, mostrou que o mercúrio também afeta a saúde cardiovascular, porque a entrada de mercúrio no corpo contribui para o aumento da produção de radicais livres, para a redução da atividade de enzimas antioxidantes, como a glutationa peroxidase, e com isso várias células podem ficar comprometidas, inclusive as células do músculo cardíaco. O mercúrio pode entrar no nosso corpo por várias vias. Por exemplo, os termômetros de coluna possuem mercúrio, então quando esse termômetro é quebrado, esse mercúrio pode extravasar, e tem gente que brinca com esse mercúrio, né? O mercúrio também pode estar presente em pigmentos de tatuagem, principalmente os vermelhos. Pode ser usado em vacinas como conservante, então várias vacinas contêm timerosal. Além disso, existe a liberação constante de mercúrio pela crosta terrestre, então esse mercúrio pode chegar à água, pode chegar aos alimentos.
O mercúrio também está presente em fungicidas, inseticidas e fertilizantes. De fato, muitos alimentos que contêm agrotóxicos contêm altas quantidades de mercúrio. E o mercúrio também pode contaminar peixes que estão em áreas onde a indústria elimina dejetos, elimina produtos tóxicos. Quando o mercúrio está presente no alimento ou na água, na forma de metilmercúrio, sua absorção é bastante alta, de cerca de 85%. Cientistas da Universidade do Texas descobriram uma relação estatística entre a contaminação de mercúrio no meio ambiente e o aumento dos casos de autismo. Os pesquisadores examinaram dados de várias centrais energéticas que utilizam carvão e também de instalações industriais, todas no Texas. Descobriram que para cada 450 quilos de mercúrio emitidos, houve um aumento de 2,6% nos índices de autismo nos distritos escolares da região. Os pesquisadores observaram também que a incidência da doença se reduz à medida que a população estudada fica mais distante da fonte de contaminação. O professor Raymond Palmer, um dos autores do relatório, disse que os governos precisam estar mais atentos ao problema da emissão de mercúrio, uma substância tóxica que pode se propagar facilmente através do ar e da água. Ele falou que este não é um estudo definitivo, mas que as descobertas apoiam a teoria que relaciona o autismo com a presença de mercúrio no meio ambiente.